boa tarde. Boa tarde a todos. Estamos aqui para a nossa live de número 9. Hoje vamos falar sobre as pedras preciosas. Hoje iniciamos um novo caminho aqui no Caminho de Hildegard. Sejam todos bem-vindos. Vocês que estão entrando aí, convidem seus amigos, por favor. Mesmo que o seu jeito de ser aos outros incomode. Boa tarde, Denise. Boa tarde, Denise. Terezinha tá aqui. Maria Geonice, Lazi, Andréia tá entrando. Muito boa tarde. Convidem seus amigos, por favor, ajudem este Instagram a alcançar mais pessoas. Vera, boa tarde. Fernanda, boa tarde. Valmíria, Felipe Regard, boa tarde. Ana Rocha, sempre aqui. Alessandra, Maria Joana está aqui. Beatriz, muito bom ter você aqui. Por favor, convidem os amigos. Façam com que esse Instagram acesse mais pessoas. A Lucy, boa tarde, Lucy. A Rita, a Mara está sempre aqui comigo. Nina, um prazer te ver aqui. Bora lá, Carla, boa tarde. Gente, já vamos começar. Estou atrasada com as anotações das lives, mas é tempo. Gabi, boa tarde. Desde a quaresma passada, você sempre presente, uma felicidade estar aqui. Santa tarde, Felipe Regard. Estamos aqui firmes e fortes. Convidem seus amigos, por favor. Hoje nós vamos falar, Maria, muito prazer ter você aqui, Maria Leila. Hoje nós vamos falar sobre as pedras preciosas de Santa Hildegard. Por que funciona? Será que isso é esoterismo? A gente está trazendo esoterismo para dentro da igreja? É isso mesmo? Então vamos falar sobre isso. Vocês me ouvem e veem bem? Vocês me ouvem e me veem bem? Que nós já vamos começar. Não quero prender muito vocês aqui. Tereza, boa tarde. Então vamos lá, gente. Vocês conseguem me ouvir e ver bem? Podemos continuar? A Maristela me diz que tá ok, Gabi tá ok, então vamos meter bala. Então, como eu disse para vocês, hoje nós iniciamos um novo caminho dentro dos caminhos de Santa Hildegard, né? E as pedras preciosas é um tema do qual ela fala muito e talvez seja o mais polêmico dentro das suas práticas terapêuticas, né? Nós saímos ali dos vícios e virtudes, entendemos que todas as práticas terapêuticas de Santa Hildegard, tudo que ela nos traz é para benefício do nosso corpo, da nossa mente e do nosso espírito. O principal objetivo aqui do nosso estar aqui na Terra é descobrir a nossa razão de estar aqui e nos mantermos equilibrados de tal forma a alcançarmos essa tenda de ouro. O que é essa tenda de ouro, né? O que é a tenda dourada? É aquela tenda que vai nos dar a tranquilidade do viver. Novamente eu repito aqui, a tenda não é o paraíso. A tenda seria o paraíso na terra. A tenda seria o que Santa Hildegard fala de fazer um céu na terra. Essa seria a tenda, onde nós continuamos a sofrer ataques, adversidades, nós temos inúmeros problemas, mas nós conseguimos lidar bem com isso. A carga é leve, o caminhar é tranquilo, e o nosso corpo, alma e espírito, né? Nosso corpo, mente e espírito,
vão estar sempre em equilíbrio, porque nós dominamos essas questões, né? Essa perícia de saber equilibrar essas coisas. Então, gente, eu trouxe aqui agora uma palavra perícia, porque só um detalhe aqui. Existe muito conteúdo aqui no meu feed, realmente muito conteúdo. As lives eu procuro trazer da forma mais resumida, mais objetiva para vocês. Mas isso aqui, que eu acredito que parece uma formação para as pessoas, para muitas pessoas, está muito longe de ser uma formação terapêutica, tá? Muito longe de ser uma formação terapêutica. Isso aqui é o básico que qualquer pessoa precisa entender para implementar na sua vida as práticas que Santo Hildegard traz. Entendam isso. Isso aqui é algo básico para a vida. E o meu objetivo aqui é trazer entendimento, clareza, para que você não vá se meter a ser terapeuta hildegardiano com conteúdo raso que eu tenho aqui. Porque pode não parecer, mas o conteúdo que eu tenho aqui é muito raso. Para terapeuta, sim. Mas é um conteúdo suficientemente bom para você que quer implementar isso na sua vida e para você ter, inclusive, um entendimento que, se por acaso passar por um atendimento terapêutico, né, sob o olhar de Santo Hildegard, entender por que a pessoa está te passando aquilo. E para você entender também por que é que funciona. Para não ir cru só com a pessoa que vai te falar assim, isso você usa isso e é por causa da energia disso. A energia de tal coisa explica. Não é para isso, entendeu? Não é para isso. Perfeito. É isso que eu entendo. Usar para minha vida, exatamente. É para usar para sua vida. Tanto é que eu ainda falo, não é uma tabela que tem aqui quando a gente passa ali falando das virtudes, as sugestões que se dá para cada coisa ali. Tem coisas que realmente elas são contraindicadas para aquele vício. E a maioria das outras coisas são sugestões. E a depender do olhar terapêutico, né, de quem está te acompanhando, porque dependendo do estado, você vai precisar de acompanhamento mesmo, porque nem sempre a gente tem discernimento. Né? Mesmo eu tendo conhecimento, às vezes eu não tenho um discernimento para a minha vida, né? Eu preciso que alguém me atenda para ter percepções que eu não tenho sobre mim. Muitas vezes isso acontece. E à luz do meu entendimento, eu vou entender que aquela pessoa realmente está falando com propriedade. Isso aqui é, inclusive, para que vocês entendam que quando passarem por um processo terapêutico, saber discernir se aquela pessoa está falando com propriedade ou não. Ou se aquela pessoa está trazendo coisas do esoterismo para dentro de uma prática terapêutica católica. Porque vocês vão ver muito isso. Tem muita gente aí, se você clicar ali no YouTube, vocês vão ver coisas, né, que aparentemente são muito bonitas. Inclusive a gente vai lembrar ali do vício do esoterismo, que está inclusive debaixo da tenda dourada, né, um dos vícios que nos acomete ali, que a gente precisa de discernimento. Tem coisas no YouTube que eu vi, como é que chamava, gente? Oração da ametista para dor de cabeça. Aí você vai ver, é uma oração lindíssima. Realmente a oração está muito bonita. Oração da ametista, oração de Santo Hildegard, da ametista para dor de cabeça. Só que não tem nada a ver com Santo Hildegard. Então aquelas palavras estão sendo trazidas ali de um outro lugar, de um outro conhecimento, que não é do conhecimento de Santo Hildegard. Então no momento que vocês têm essa informação, vocês vão conseguir ter discernimento e ter segurança. Né? Tem que ter essa separação. Então não dá para pegar ali o básico que eu tenho ali, a pessoa, eu sou terapeuta hildegardiano e vou te aplicar aqui, né? Ou eu vou dar um curso de terapeuta hildegardiano com o conteúdo raso, porque é raso que se tem aqui. Então entendam muito bem isso.
para a gente ser terapeuta, você precisa de um aprofundamento. E no aprofundamento, você vai ter que entender o quê? Coisas ligadas à fisiologia, né? Coisas ligadas a outras práticas que vão te fundamentar, que vão te dar perícia para conseguir atender alguém, né? Então, isso é uma questão que eu faço, é um ponto que eu faço questão de salientar aqui para vocês. Então, aproveitem muito isso para que isso seja básico para vocês discernirem sobre alguns atendimentos. Isso aqui está longe de ser uma formação, por mais que vocês acreditem que esse conteúdo aqui para vocês é rico, e porque é rico mesmo, né? Vai trazer discernimento, vai trazer clareza para que isso se espalhe, para que vocês, principalmente aqui no que eu vou falar hoje sobre a questão do uso das pedras, essas coisas deixem de ser um tabu para vocês. A gente entender que o uso das pedras preciosas funciona não é porque Santa Hildegarda trouxe, porque Santa Hildegarda inventou, porque isso já era de dentro da igreja há muito tempo. Santa Hildegarda não foi a primeira pessoa dentro da igreja a falar do uso de pedras. Santa Hildegarda não foi a primeira santa a falar do cosmos, a falar do universo, a falar dos astros. Santa Hildegarda não foi a primeira, tá? Ela falou com uma propriedade diferente. Antes de conhecer a Nea Cristais, eu comprei numa loja que dizia que era ametista e eu fui ver, não era. Aí tá vendo? Inclusive hoje, inclusive para vocês entenderem, ter filtro, refinar o olhar, que é o que eu sempre falo aqui, quando for comprar uma pedra. Entender que existem pedras, que como essa aqui, ó, que é uma ágata, por exemplo, lindíssima, não é? Vocês vão ver suplás desse jeito, porta-copo desse jeito. Só que isso aqui é uma ágata, ela não deixou de ser uma ágata, mas ela é tingida. Tem problema ela ser tingida? Problema nenhum. O que a pessoa não pode vender para você é falar que isso aqui é de uso terapêutico. Porque quando você coloca qualquer química em qualquer coisa, né, ele deixa de ser natural. E ao deixar de ser natural, ele perde a eficácia terapêutica que ele tinha. Então é isso que a gente precisa entender. Tá? O que eu quero fazer com vocês aqui é trazer esse refinamento. De inclusive quando alguém for atender vocês e falar assim, porque você precisa, Santa Hildegarda fala que você tem que abrir o chakra tal. Santa Hildegarda não fala de chakra. Santa Hildegarda não fala nem dos pontos na vértebra. Santa Hildegarda não fala disso. Quem fala é o doutor Wigert, que trouxe a luz de Santa Hildegarda. E que faz todo sentido. Mas ela não fala de chakra. Ainda que se aproxime muito, né, de algumas glândulas que outras tradições trouxeram. Mas não é isso. Aí tá vendo? Exatamente, ainda tem essa questão aí da falsificação das frequências, né? E que a gente vê de onde é que vem. Então, a gente precisa saber de onde é que vem, de preferência comprar daquele fornecedor que vai direto na mina, igual tem a Nea Cristais aqui. Amanhã nós vamos fazer uma live juntas para falar sobre isso. Que vai na mina e sabe de onde é que vem aquela pedra. Que ela é natural, que ela não é feita em laboratório. Porque hoje tem muita coisa feita em laboratório para falsificar as frequências. Eles vêm aqui, esses mesmos China aí, vêm aqui e compram tudo quanto é cristal de quartzo que existe. Então, e os cristais, eles têm um tempo na natureza para serem formados. Então, gente, eu aconselho vocês a comprarem, terem ali a sua farmacinha de cristais, porque, percebam bem, né? Nós vamos falar aqui das frequências, de tudo que está envolvido nisso, mas daqui a um tempo, percebam que isso talvez vai ser a única coisa que vai restar para a gente tratar da nossa saúde.
Porque todas as outras coisas, se a gente tiver um colapso na Terra, né? Plantações, animais, isso tudo vai faltar. Quais são os únicos seres que vão sobreviver a isso tudo? Porque quando eu falo ser, é porque a pedra é um ser vivo, ela é viva. Na frequência, eles são vivos. As pedras vão restar. Então eu aconselho vocês, enquanto é tempo, enquanto a gente ainda pode encontrar pedra natural aqui na Terra, ter ali, construir a sua farmacinha. Construam a sua farmacinha aos poucos. E a luz de Santa Hildegarda, por que é que funciona, né? De onde é que vem, antes da gente entrar aí nas questões que a gente sabe que estão envolvidas no uso das pedras, de frequência, vibração e ressonância, que a gente tem que entender esses princípios. Frequência, vibração e ressonância, que é o que faz com que a gente facilite aqui essa nossa comunicação. A nossa comunicação é possibilitada por um cristal de quartzo que está no computador de cada um de vocês, no celular de cada um de vocês. Por isso nós temos essa comunicação. E a frequência que ele emite, através da sua vibração, né, faz com que a minha imagem e o meu som chegue para vocês. Então é impossível eu falar que as pedras não têm nenhum tipo de poder. Quando eu falo poder, não é um poder acima de Deus, é um poder que Deus lhes deu. Então não é nem inteligente quando a gente fala que não é interessante. E também não é inteligente quando a gente fala que não é de Deus. Porque o outro lá, ele não cria nada. Ele manipula as coisas criadas, mas ele efetivamente não cria. O que ele faz é manipular, eu não quero nem as coisas criadas. Porque a única coisa que ele consegue manipular é aqui, ó, na minha mente. Vê se ele consegue manipular uma macieira, uma pedra, Por quê? Porque não tem isso aqui. Então, o que facilita a manipulação é aqui a nossa mente. E a gente só fortalece a nossa mente através do conhecimento. E de um conhecimento que vai estar alinhado com a criação, com tudo que Deus nos possibilitou, com a verdade, com a cosmovisão cristã. Esse é o verdadeiro conhecimento que vai refinar o nosso olhar para as coisas, que vai nos fazer aptos a discernir. Entendem? Entendam isso. Então, o que a gente vai começar a falar aqui? Talvez vou ser até repetitiva para algumas pessoas, e para outras isso vai ser uma novidade. E para mim foi uma das coisas que mais me encantou quando Santa Hildegarda traz de forma simbólica, né, explicando como que se deu as virtudes das pedras, né? De onde é que vem essas virtudes das pedras? Como que Deus possibilitou isso, né, para elas? Por que nós temos variedades de pedras? Porque cada pedra carrega em si uma virtude dada por Deus para a nossa saúde. E quem era o guardião dessas pedras, né, no céu? Porque as pedras preciosas são o que a gente tem de mais cósmico aqui na Terra. São seres cósmicos. Que elas vão conseguir equilibrar tanto nosso corpo, mente e espírito. Elas vão acessar ao mesmo tempo tudo isso. E se eles se calarem, as pedras clamarão. Exatamente. E a gente vê até nas escrituras que isso é real. Então, gente, o que Santa Hildegarda vai nos trazer é quem era o guardião dessas pedras preciosas, era Lúcifer, né? E Lúcifer era um anjo que tinha maior proximidade com Deus. Nós sabemos. Assistam as minhas lives da Cosmovisão, onde eu explico um pouco melhor sobre isso, né?
E ao se revoltar contra Deus, por quê? Por soberba, né? Ele queria que Deus construísse determinada coisa num lugar que ele chamava o nada, né? E ele se revoltou contra Deus porque Deus não acatou a sua sugestão. E ele se revoltou contra Deus. E ele carregava essas pedras preciosas que brilhavam nele, porque ele era um anjo de cura. Percebam bem, ele era um anjo de cura. E no momento da queda de Lúcifer, né? Deus não quis que essas pedras, as virtudes das pedras, ficassem perdidas. Então, no momento da queda, Lúcifer foi para os confins do inferno e as pedras permaneceram na terra, para o bem dos homens. Minha formação acadêmica tem como pedra a ametista. Sempre procurei saber mais sobre ela. A ametista é maravilhosa. Então, gente, nós vamos falar um pouquinho da ametista também nesse nosso caminho aqui. Então, hoje eu estou abrindo esse tema para vocês entenderem de onde é que vem todas essas virtudes, né? Virtudes que Deus já tinha dado para essas pedras e que Lúcifer odeia as pedras. Lúcifer odeia as pedras justamente por quê? Porque elas têm o brilho e o poder que ele tinha, né, de cura, e que o fogo que há nelas, porque em cada uma das pedras há um fogo, o brilho que há nelas faz com que ele lembre da sua beleza que foi perdida. Porque no momento da queda ele perdeu a beleza. Lembra que eu falei para vocês que tudo que é de Deus é belo? Então, no momento da queda, ele perdeu a sua beleza, que ele vê estampada nelas. As virtudes são propriedades curativas, né? Respondendo sua pergunta aí, se as virtudes são o mesmo que bem curativo. As virtudes são as propriedades curativas das pedras. Depois eu vou exemplificar um pouco melhor isso. E Santo Hildegarda vai nos trazer uma relação de pedras, que a gente chama relação ali do seu lapidário, que foi o que ela conseguiu catalogar na sua época, né, para o seu tempo, que a gente vai chamar ali de lapidário de Santo Hildegarda. Então ela vai trazer um número ali de 26 pedras, mas nem todas as pedras relacionadas ali são pedras e nem tudo que ela relaciona ali, ela diz que tem serventia para a saúde. Algumas coisas ela relaciona só para falar que não tem valor terapêutico algum. Então, basicamente vai ser um número de 22 pedras aí que efetivamente nós vamos usar. 21 a 22 pedras que nós vamos usar dentro do seu lapidário para a nossa saúde, né? Que vão ter aí efeitos terapêuticos para a nossa saúde. Vocês estão entendendo até aqui? Tá tudo tranquilo? Então, gente, o que acontece? Em cada uma dessas pedras vão ter ali virtudes direcionadas para algum tipo de vício, inclusive. Aí vejam bem, novamente eu vou falar, quando a gente fala, por exemplo, que é outra coisa que eu não me canso de falar disso aqui, vício número 17, que é o vício ali da inveja, é um exemplo que eu estou dando aqui. Primeiro, não me falem. Vício número 20, vício número 25. Hoje eu fiz até um post sobre isso. O primeiro passo para você curar seu vício é reconhecê-lo, é chamá-lo pelo nome. Eu não tenho vício número 17, eu tenho o vício da inveja. Eu sou invejosa. Você precisa reconhecer isso, porque ao reconhecer, 50% dos efeitos maléficos que
esse vício tem em você, já vão por água abaixo. Ao reconhecer, ao identificar, percebam o quanto isso é importante. Então, no momento que você viu ali que tem uma sugestão de você usar ametista, a ametista é até a luz do Dr. Wigert, né? Não é Santo Hildegard que fala que é para você usar a ametista para inveja. Então, foi o Dr. Wigert, a luz das virtudes que foram catalogadas por ela. Então, para equilibrar ali a sua inveja, você vai usar a ametista. É uma pedra indicada? É uma pedra indicada. Eu, Luciene, na minha prática terapêutica, não seria a primeira pedra que eu indicaria. Eu indicaria o lápis lazuli primeiro, ou uma safira primeiro, para a cura da inveja. Então, observem que vai depender muito também da perícia, da origem dessa inveja, do que causa inveja, para a indicação terapêutica. E uma pedra só, não vai ser uma pedra só para um único vício, né? Tem diversas pedras que a luz do terapeuta vai se adaptando. É igual na aromaterapia, gente. Que é outro desfavor que foi feito aí, a internet, ela é muito boa para divulgar conhecimento, mas esse conhecimento, se cai na mão de uma pessoa que não tem conhecimento, que não tem uma base terapêutica, acaba fazendo um desfavor para a pessoa. Nós temos aí que de senso comum que a lavanda é relaxante, não é? A lavanda é excelente para dormir. Só que ela é excelente para dormir para quem? Em que estado? Como que essa pessoa está? Porque se a pessoa tiver insônia por causa de alterações hormonais, por exemplo, que é o que acontece muito na menopausa para as mulheres, a lavanda ela não vai ser a mais indicada, porque a lavanda é seca. Então a pessoa vai ficar, às vezes, até um pouco mais agitada, mesmo usando a lavanda francesa. Então percebam que a gente precisa ter perícia para fazer uma indicação. Tem lá o senso comum, lavanda é relaxante, mas lavanda não é relaxante para todo mundo. A mesma coisa eu falar, brócolis é saudável, mas brócolis não é saudável para todo mundo. Tem pessoa que não vai digerir o brócolis. E aí, como é que fica? A mesma questão é da galanga. A galanga é muito saudável, ela é anti-inflamatória. Mas a depender da pessoa, a pessoa não vai se dar bem com ela. Então, para aquela pessoa, a galanga não é saudável. Então, a gente tem que ter esse olhar. Nós precisamos ter esse olhar refinado. E aí, no caso das pedras, cada uma das pedras vai trazer em si uma virtude, ou várias virtudes, que vão melhorar ali o nosso bem-estar, né? Que vão trazer ali inúmeros benefícios para a nossa vida. Por exemplo, né? A ametista, ela vai nos aproximar de Deus, ela vai tirar ali frequências que não são muito boas, ela vai transmutar determinadas energias. Lúmia médica indicou lavanda para insônia. Eu estou na menopausa e não resolveu nada. Aí, tá vendo? É justamente isso que eu estou falando. Para você, talvez o que fosse mais eficaz seria uma inalação ou uma massagem no baixo ventre ali com gerânio. Entendeu? Seria o que seria mais eficaz para você, para te fazer dormir, do que a lavanda. Sabe por quê? Porque a lavanda, ela é quente e seca. Minha menopausa já está te secando. Então não vai resolver. E a depender do quimiotipo da lavanda, se ela for uma mais canforada, ela vai te deixar mais agitada. Por isso é que eu falo, a pessoa que indica tem que entender. Tem que entender. Então, gente, o que é que nós vamos falar aqui? Por que que as pedras funcionam? Porque tem toda essa frequência, porque tem as virtudes que Deus trouxe,
E hoje nós sabemos que elas têm também ali oligoelementos, né? E elementos aqui na sua composição, que óbvio, não era disso que Santo Hildegarda falava, mas existe um olhar terapêutico que hoje a gente pode, inclusive, agregar na prática aliada com as virtudes que Santo Hildegarda nos traz. Maria está perguntando: uma pedra aqui para os olhos, para a visão, depende do tipo de problema na visão. O quartzo translúcido pode ajudar. Aqueceu se for para visão nublada, aqueceu ali no sol, colocou sobre os olhos um tempo, isso vai ajudar. Depois eu vou falar sobre as indicações terapêuticas aqui das pedras. Então agora o que eu trago aqui para vocês é para a gente construir uma mudança de mentalidade. Saber que à luz do que Santo Hildegarda nos falou sobre as pedras, né, o mal logrou êxito, né? Porque ele fez um trabalho muito bem feito, inclusive dentro da igreja, que fala que isso aqui é esoterismo. Você vai pegar a pedra e vai usar a pedra como um amuleto? Não. Você não pode fazer isso nem com o seu rosário. Depender dele, aí não sai com isso aqui na mão, porque... Entendeu? Tem gente que usa como amuleto. A matéria em si não é. Você tem que ter a confiança em Deus. O rosário é uma arma importante. A pedra é um braço importante. Mas o que governa a sua vida é Deus, não é a matéria. Né? Não é a matéria. E isso aqui vai funcionar se Deus quiser. Se você tiver um problema na vista, utilizar isso aqui, se Deus quiser, você vai melhorar. Porque a pedra tem virtudes para isso. Mas se Deus não quiser, se ele achar que isso vai trazer virtudes para você, se esse vício, se esse problema nos olhos vai te trazer virtudes, né? Ele não vai permitir que a cura seja feita. Então tem vários aspectos que a gente precisa olhar. Vários aspectos para os quais a gente precisa olhar. Tem gente perguntando aqui sobre pedra indicada. Gente, depois eu vou falar melhor sobre essa pedra, tá? Sobre todas as pedras. Mas pedras para os olhos, nós temos topázio imperial, temos a safira, que pode usar o mesmo lápis lazuli, nós temos o cristal, tá? Amanhã nós vamos falar um pouquinho das direções dessas pedras para os vícios, tá? Para a gula ou diamante. Então, gente, entendam que nós precisamos mudar a nossa forma de perceber o uso das pedras. E ontem, uma seguidora, até conversando comigo pelo direct, me falou uma coisa muito bonita de se ouvir. Que antes ela tinha esse preconceito com as pedras, né? Com muitas coisas. E que depois de conhecer Santo Hildegarda, ela começou a devolver as coisas de Deus para Deus. Porque o movimento que nós estamos fazendo aqui é de devolver o que é de Deus para Deus. Exatamente, pedir sabedoria, pedir discernimento para Deus para entender, né, para que no momento propício, né, Deus te mostre a verdade. Porque a gente não está aqui para enganar ninguém, né? A gente não está aqui para enganar ninguém, para trazer o esoterismo para dentro da igreja, como muitas linhas querem falar. Então, gente, a gente precisa ter esse discernimento. Que Deus, ele nos deu essa facilidade nas pedras, assim como ele deu virtudes ali para as plantas, assim como ele deu virtudes dentro de cada ser humano. Então toda a criação tem uma frequência, né? Lembra que ontem nós falávamos que tudo vibra? Mesmo a mesa que eu estou sentada aqui tem uma vibração, porque é uma energia que está condensada aqui, né? É mais denso. E quanto mais etéreo vai ficando, mais sutil vai ficando essa energia, e a gente vai tendo um alcance diferente. É isso que acontece com a nossa alma. Por isso que é muito difícil para a nossa alma, às vezes, conviver no corpo que não está em equilíbrio, que não está em ressonância com as necessidades daquela alma.
Porque Deus, quando infundiu em nós a alma, Ele preparou todo o nosso corpo para uma missão que Ele queria que nós desenvolvêssemos aqui. Então, quando Ele colocou em você mais fogo, menos água, colocou mais secura, menos umidade, Ele queria que você desenvolvesse um papel que requeria isso, que requeria mais força, menos envolvimento. Porque tem determinadas ações na vida que requerem que a pessoa tenha mais força, seja mais seca, seja mais quente. E outros movimentos na vida que requerem maior umidade, mais envolvimento, né? Por isso que cada pessoa tem o quê? Tem o seu carisma. Quando nós olhamos para a vida dos santos, nós conseguimos perceber isso. Inclusive questões de força e coragem pautadas em carismas diferentes. Então vamos exemplificar aqui. Santa Joana d'Arc. Santa Joana d'Arc tem a coragem pautada ali, né? Tem aquela coisa de ser destemida, de enfrentar, de trazer a espada, não é verdade? Então tem esse tipo de coragem. E tem o tipo de coragem que Santa Filomena vai nos trazer. Percebe que é uma coragem que não está pautada na espada, que não está pautada na guerra? É uma coragem que traz uma doçura para a vida, uma coragem do posicionamento do ser. Por quê? Cada ser carrega um carisma. Cada ser humano carrega um carisma e cada uma das pedras também tem o seu carisma. Tem ali a sua ação terapêutica. Por exemplo, se eu pegar um crisoprásil, dá um exemplo, um crisoprásil. O crisoprásil, ele vai atuar ali na ira também, ele vai atuar na ira, na raiva, mas a água marinha também vai. Só que cada atuação é de forma diferente. Aquela pessoa está precisando mais de um crisoprásil ou de uma água marinha? Eu saber determinar a linha tênue que tem de sutileza, inclusive na indicação que eu vou fazer para aquele momento. Entendem isso? Então, refinar isso, ter esse conhecimento, vai te dar base para que você entenda, não tenha medo das pedras, saiba refinar o seu olhar, né? E saiba principalmente procurar onde comprar essas pedras de forma segura, de forma eficaz, para que não aconteça como a garota falou aí, alguém falou aí que comprou uma ametista e depois descobriu que ela não era uma ametista. Entendem como, para a gente fazer o uso, a gente precisa ter esta clareza? Exatamente. As pedras, elas têm os seus carismas, né? Elas têm ali uma facilidade de nos encontrar. Tanto é que, às vezes, a gente tem fascínio mais por uma pedra do que pela outra. É de senso comum, a maioria das pessoas, elas têm um fascínio muito grande pela ametista, não é mesmo? Quem consegue passar ileso por um ametista? Quem consegue olhar para um ametista e não gostar, né? Quem consegue? Por quê? Ela tem um carisma que nos aproxima de Deus. A ametista, a luz de Santo Hildegarda, é a representação das vestes do Senhor. O que é as vestes do Senhor? É a igreja. Por que a gente vai nessas basílicas, as maiores basílicas, vocês encontram aquelas drusas gigantes de ametista? Porque isso, gente, é um conhecimento que se perdeu agora, que se você for perguntar para alguém, as pessoas não sabem nem responder por que a ametista está ali dentro, mas isso é conhecimento que vem lá da antiguidade. Isso é um conhecimento que vem lá da antiguidade. A ametista é a representação das vestes do Senhor, que é a igreja. Por que você acha que se manteve até hoje lá?
Drusas gigantescas, você vai na Aparecida, drusas gigantescas ali, cristais de quartzos enormes. Achei que eram todas padrão de tamanho menor, não entendi. Aí tem um profundo respeito pela pedra. Por quê, gente? É uma pedra que nos aproxima de Deus. Nos aproxima muito de Deus. Nos lembra da importância de Deus, né? E da passagem de Cristo aqui pela terra. Que faz essa conexão com o que tem de maior, com o que tem de divino, que é a igreja que Cristo instituiu. Então, quando dentro das igrejas vocês ouvirem falar isso, né, que isso é esoterismo, pergunte para o padre, inclusive para o padre, porque às vezes é falta de conhecimento, não é maldade. Às vezes o padre fala isso por falta de conhecimento. Pergunta para ele por que tem drusas de ametistas nas grandes catedrais. Qual que é a representação daquilo? Exatamente, tem uma igreja gigante lá em Ametista do Sul, que ela é toda de ametista. Então, se isso aqui é esoterismo, se isso aqui é uma coisa que está contaminada, se faz mal, por que a gente tem uma igreja que é toda feita de ametista? Por que as grandes catedrais têm ali suas drusas de ametista? Porque são a representação das vestes do Senhor. Esse conhecimento vem da antiguidade. Esse conhecimento vem de outras pessoas que antes de Santa Hildegarda já falavam de pedras dentro da igreja. E é aquela coisa, o que a igreja não usa, o esoterismo vai usar. E novamente eu vou repetir, daqui a um tempo a gente não vai poder usar nem vela mais. É linda essa igreja, meu sonho é conhecer essa igreja, gente. Acho que eu vou ter uma síncope quando eu falar. Pensa na vibração desse lugar, né? Pensa na vibração de entrar numa igreja toda feita de ametista. Pensa, que coisa maravilhosa que não deve acontecer ali dentro. E outra coisa, quando fala, a pedra ela vem contaminada, pedra vai vir com negócio, pedra tem contaminação, né? Santa Hildegarda fala, depois nós vamos entrar um pouco melhor nas propriedades disso que ela fala. Santa Hildegarda fala que essas pedras, elas não podem ser usadas para o mal. Elas não podem ser usadas para o mal. Por quê? Elas não têm um caráter para isso. Elas vão contra qualquer coisa ruim. Ou seja, ainda que alguém queira fazer um mal com essa pedra para você, ela não vai conseguir, porque elas estão diretamente linkadas com Deus. Agora, o que pode acontecer? Uma pessoa falsificar uma ametista, uma pessoa falsificar um cristal, que é o que a gente está vendo por aí, como a colega que falou que consegue falsificar, inclusive, a frequência de algumas pedras. Ou seja, quando fala falsificar é porque eu vou fazer alguma coisa de resina, né, de um outro material, de uma fibra de vidro, e vou falsificar a frequência, que é o que os chineses já estão fazendo. E é isso que a gente tem que tomar cuidado, né? É comprar daquela pessoa que a gente sabe que vai lá na mina. Não sei se a Daia Cristais está aqui, ela vai na mina, então ela visita, ela sabe o que é usado ali dentro, né? Para que ela tenha integridade no que ela está oferecendo. Por quê? Porque o uso do que ela vende ali não é só para embelezamento, não é para estética. Ainda que fosse, isso é bem complicado, porque nós estamos falando de vibrações aqui, né? Então a maior parte das pessoas que adquirem pedras lá com ela, adquirem para uso terapêutico. Então você precisa da vibração, da frequência daquela pedra. Minha irmã ganhou um quartzo rosa bruto, a pedra, e não que... Ai, gente, por favor,
Não tem isso. Não tem isso. Que a família é espírita e usa de outra forma. Não tem isso. Você pode pegar a pedra, lavar a pedra, né, jogar água benta ali e tá tudo certo. E tá tudo certo. São seres de Deus. Seria a mesma coisa assim, da pessoa te dar, de um espírita te dar ali uma tapioca, você não querer comer. Né? A gente tem que entender. Agora, essa pessoa que deu para você é uma pessoa má, é uma pessoa que você supõe que vai fazer uma maldade contigo, aí é outra coisa, gente. Comprei algumas na Rosa, na casa de Santo Hildegarda. A Rosa também tem isso. A Rosa também tem pedra. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Exatamente, gente. Quem como Deus? Óbvio que a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que refinar as nossas relações, né? Porque aquela coisa, me diga com quem tu andas, que te direi quem é, isso tudo bem. Mas a gente é adulto, nós temos filtros para saber. Eu, por exemplo, eu não convivo só com católicos, eu tenho excelentes amigos que são espíritas, excelentes amigos que são evangélicos. Uma coisa é eu conviver com essas pessoas e compartilhar daquilo que eles pensam. Outra coisa é ouvi-los e entendê-los, né? Imagina pedras extraídas de garimpos ilegais, exatamente, à base de sangue, de escravidão. Então isso, gente, não vamos nem dizer que a coisa está contaminada ali, é por uma questão ética. A gente não vai comprar, a gente não deve comprar. Então você tem que saber. E tem produtos que são utilizados que, às vezes, para a extração das pedras, que podem interferir, podem contaminar a pedra, né? Se usar um produto químico, se não for uma extração natural. Chegou atrasada? Não, a live vai ficar aí, você vai poder acompanhar. Adri, um prazer você estar aqui. Então, é isso, minha gente. É isso, é entender e refinar o nosso olhar para que a gente possa fazer o uso seguro dessas pedras, tá? O uso seguro. Vocês têm dúvidas sobre a utilização dessas pedras, sobre o poder utilizar? Isso aqui é a primeira live que nós estamos fazendo do caminho das pedras. Outras coisas vão ser faladas mais para frente. Amanhã nós vamos falar aqui, eu vou vir com a Daia, nós vamos falar aqui sobre o uso dessas pedras para os vícios, tá? De descontaminar as pedras, o que eu tô falando para vocês? As pedras, elas não vão, essas pedras de Santo Hildegarda, elas não vão vir contaminadas energeticamente, tá? Isso não acontece. Também penso assim, somos responsáveis de forma que o cristal chega até nós. Então, o que vocês vão fazer? O que vocês vão fazer? Lavar ali o cristal, entendeu? Lavar o cristal, pega ali uma água benta, joga ali água benta. Se você tiver um padre de mente aberta, de conhecimento aberto, que ele vai poder abençoar o cristal, você leva. Se não, você leva naquela bênção de geral como zona dos objetos. O padre vai fazer a bênção, não vai nem saber. Você vai abençoar ali e pronto, gente. E pronto. Frequência e ressonância nós vamos falar mais para frente. Eu vou falar, esclarecer um pouquinho aqui. Tem muita ametista, que maravilha. Exatamente, adquirir as pedras de fontes seguras, né? Isso é muito importante, até pela coisa que eu falei aqui para vocês, né? A selenita é uma das pedras, apesar dela não estar no lapidário de Santo Hildegarda, eu uso, e ela é uma excelente pedra para fazer essa eu não vou nem falar limpeza, gente, não vou nem falar limpeza. Por quê? Quando a gente usa, por exemplo, uma jaspe, que é uma indicação de Santo Hildegarda lá para o coração, nós vamos colocar no coração por um tempo, ela vai aquecer, quem já fez isso, né, sabe? Ela vai aquecer muito, e Santo Hildegarda pede que a gente deixe ela de um lado até que ela esfrie, né?
até que ela se recomponha. Por quê? Não é que ela está em desequilíbrio, né? É porque ela está ali se recompondo, porque ela usou suas virtudes aqui para estar equilibrando algo que está em descompasso com a gente. Então, se eu sou terapeuta e se eu atendo um cliente depois do outro, é interessante eu colocar isso aqui num bolzinho lá de selenita, ou tá perto de um bastão de selenita. Isso vai facilitar para mim, né? Se eu sou terapeuta. Exatamente, não é obrigatória a bênção. Santo Hildegarda não fala isso, gente. Santo Hildegarda não fala isso. Ah, porque se a pedra não for abençoada. Mas é muito bom se você puder fazer. Entendeu? Não, a ametista ela é excelente, gente. A ametista ela é excelente. Então, com base nisso, gente, quero saber se vocês estão gostando, se vocês entenderam essa questão da mentalidade. Amanhã nós vamos falar sobre o uso das pedras para os vícios, tá bom? E eu vou me despedindo de vocês aqui pela primeira vez no tempo exato 40 minutos. Eu não quero passar muito mais esse tempo, tá? Para não atrapalhar vocês. A mesma pedra pode ser usada por pessoas diferentes. Obrigada, Gabi. Não vale a pena Feliz que você gosta de ouvir. A vida é curta. Amanhã, live com a Daia Cristais, 12/12. Estejam presentes comigo. Eu sei que é sexta-feira, todo mundo tem almoço. A Dila tá gostando, que maravilha. Espero vocês aqui amanhã, 12/12, para nós falarmos sobre pedras para o equilíbrio dos vícios. O que a gente pode fazer? Se você tem curiosidade, está aí com o seu vício querendo reparar, não perca a live de amanhã. Esteja ao vivo aqui comigo em mim. Que felicidade ter você aqui. Amanhã será muito bom para vocês. Muito obrigada a vocês por terem me ouvido com paciência aqui hoje. Não me abandonem amanhã. Nós não estamos nem na metade dessa jornada. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Tenham todos uma santa quinta-feira. Compartilhem, digam para mim aqui nos comentários o que vocês acharam sobre essa live, se vocês gostaram, né? Se vocês já fazem uso de cristais, que dúvidas vocês têm sobre os cristais? Deixe seu comentário aqui que eu vou gostar de ouvir, tá bom? Então fiquem todos com Deus. Até amanhã, 12/12. Grande beijo.